A todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma sala de professores conectados. Que Deus nos abençoe. Pois é, irmão José Carlos, o projeto Professores Conectados, ele veio para substituir um projeto que nós tínhamos para o planejamento que foi realizado esse ano, para esse ano de 2020, chamado Polo Pedagógico. Nós íamos iniciar o piloto agora no primeiro semestre, chegamos a iniciar no setor 11 e 2 aqui, bairro das Indústrias e no Roger, porém, a pandemia chegou e aí nós, sob a orientação do Senhor Jesus, iniciamos esse projeto online. Projeto de grande desenvoltura, porque nós abordamos aí 3 pilares importantes para o Ministério do Professor, que é a área pedagógica. A área pedagógica é uma área que nós estamos trabalhando bastante desde o ano passado. Inclusive, tem a doutora Raquel, que fez parte aqui do nosso projeto também, ela que está nos dando todo esse apoio junto com o Jailson, nesse polo pedagógico. E agora nós temos uma grande novidade para passar para os irmãos, de forma bem resumida. O projeto Professores Conectados, ele vai se perdurar ainda, mas de uma vez ao mês apenas. E nós vamos utilizar as outras quarta-feiras para fazermos o projeto Professores Conectados, mas de uma forma específica. Esse projeto, porque, como eu expliquei, tem 3 pilares: pedagógico, administração de escola dominical e o Ministério do Professor. Então, nós percebemos, né, que ao fazer esse projeto, conseguimos alcançar os professores de todas as faixas etárias. Então, temos aqui pessoas do infantil até a classe de adultos, e os temas abordados compõem para que, no final, consiga adaptar isso para a sua sala de aula, certo? Então, a partir de agora, nós vamos ter algo mais específico, vamos trabalhar com as faixas etárias. A primeira faixa etária que nós vamos trabalhar, já conectando a um outro projeto que nós também iríamos desenvolver esse ano, nós vamos para o primeiro projeto piloto Professores Conectados para a classe de discipulando, que são 4 ciclos. Nós já estamos montando um kit pedagógico junto com a professora Raquel, o professor Jailson, e agora que vem para a nossa equipe nos compondo aqui, nos ajudando, a irmã Maria do Socorro Eufrásio, lá de Tambaú, também trabalha na área da educação cristã, e nós estamos ampliando o quadro de pedagogos e irmãos que são designados para a área de educação, para melhorar ainda mais esse arcabouço aí para os nossos professores. E aí nós vamos, daqui a alguns dias, contatar os professores de discipulando e vamos conectar um outro projeto de levantar mais discipulandos nas congregações, porque percebemos que temos poucas classes de discipulando aqui em João Pessoa. E aí, hoje, nós temos aqui um assunto muito interessante para todos nós, que é a questão do currículo da escola dominical. Então, quem está conosco hoje na sala? É um privilégio, irmãos. Eu já tive o prazer de assistir uma palestra de 2015, que é o pastor Alexandre Coelho. Ele é diretor de publicações da Casa Publicadora. Veja que privilégio que o senhor está nos dando hoje. E ele esteve aqui na conferência de Escola Dominical, a 23ª, que foi aqui em João Pessoa, inesquecível. Quem participou foi de grande valia. Assim, aquele projeto, pastor Alexandre Coelho, para o senhor ter uma ideia, hoje nós estamos colhendo fruto daquela conferência. Aquela conferência foi que nos abriu a mente para que a gente conseguisse fazer tudo que a gente vem fazendo em 5 anos, inclusive desencadeando esse projeto aqui. O pastor Alexandre Coelho, ele é comentarista das lições de jovens, mas ele trabalha com outros assuntos, e uma das coisas que me chamou sempre a atenção, de vez em quando eu converso com ele fez uma palestra voltada, irmão José Carlos, pastor Marcos Anísio, que eu assisti na própria Casa Publicadora e foi colocado na editora CPAD. Foi uma palestra sobre a administração de escola dominical, voltado para com um conceito lá utilizado por Neemias, né, na reconstrução da cidade. Muito interessante, eu indico essa palestra, depois quem quiser, fale comigo que eu mando o link, tá bom? Mas ainda falando da biografia do pastor Alexandre Coelho, além de diretor de publicações, né? Ele estudou teologia no Seminário da Betel,
língua grega e portuguesa, literaturas na Universidade Fluminense, possui graduação em letras pela Universidade Castelo Branco. Atualmente, como eu expliquei, ele é gerente de publicações da Casa Publicadora, né? E ele é bacharel em Direito pelo Centro Universitário da cidade. Professor de língua grego e Novo Testamento na FAECAD, né? FAECAD, para quem não conhece, é uma faculdade de teologia do Rio de Janeiro, bem importante. Então, eu quero dar as boas-vindas ao pastor Alexandre Coelho, por gentileza, se possível. Pastor Alexandre, habilite o áudio. Se estiver me ouvindo. E a sua câmera também, por favor. A paz, irmã Silemar, tudo bem? A paz do Senhor. Quero agradecer imensamente Alô? a sua disponibilidade, a sua presteza, né? A última vez que eu conversei pessoalmente com o senhor foi lá no centenário do Rio Grande do Norte, né? E ali o senhor me passou seu cartão, disse que qualquer coisa que nós precisássemos aqui na Paraíba, o senhor estaria à disposição. E realmente foi verdadeira, né? Aquela palavra, porque conversando com o nosso superintendente, o pastor Marcos Anísio, né, nós estamos hoje com a sua pessoa aqui na sala. Então, esse projeto, pastor Alexandre Coelho, como eu expliquei para o senhor, ele é um fruto daquela conferência que vocês fizeram aqui, eu me lembro que veio a irmã Thelma Bueno também, que eu sou uma grande admiradora dela, trabalha na área de projetos. E tudo isso que nós estamos fazendo aqui agora, nós hoje trabalhamos com planejamento estratégico para a escola dominical e sempre procurando deixar todos os nossos professores atualizados. E esse tema que o senhor vai tratar hoje é um tema muito importante, que eu sei que tem alguns professores aqui não entendem muito bem o que é um currículo da CPAD, qual a importância do currículo da CPAD, né, para nós que somos assembleanos. E uma das coisas que eu quero só deixar aqui, assim, só uma interrogação, é que nessa pandemia eu vi algumas cidades, eu comentei isso até com o pastor Marcos Anísio, irmão de Carlos, e me preocupei com isso. Devido ao fato de repetir a lição, nós procuramos tratar isso aqui de uma forma muito rápida, em acordo com o nosso pastor presidente e com o pastor Ronaldo, né, da casa, a gente procurou logo tentar verificar como é que a gente ia fazer e seguir as recomendações da CPAD, mas eu vi alguns estados eles mesmos fazendo, não fazendo, mas trazendo outros currículos, não fora da CPAD, mas assim, outros assuntos. E eu até comentei com o pastor Marcos, eu disse, eu acho isso um pouco perigoso. Eu estava dizendo, porque a casa ela tem um cuidado de trazer profissionais, pessoas que trabalham diretamente para nos dar. E eu, por exemplo, como professora de escola dominical, não sendo pedagoga, né, não sendo uma pessoa que estudei letras, não sendo uma pessoa totalmente voltada ao ensino, à educação, eu posso ter alguma falha aí e colocar alguma coisa que não seja condizente com o que a igreja espera de nós. Então, eu acredito que hoje o senhor vai tirar essa dúvida aí para a gente, e os professores vão sair daqui entendendo qual a importância de um currículo da escola dominical padronizado, né, para que todos utilizem. Seja bem-vindo. Por gentileza, complete a sua biografia se eu esqueci alguma coisa. A paz do Senhor, irmã Silemar, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, diante de eu agradeço. O convite nos foi feito aí pela Superintendência de Escola Dominical, na pessoa da irmã Silemar, que foi nosso contato aí, tivemos uma grata satisfação de conhecê-la no evento 2012, aí na Paraíba. Para nós foi um evento também maravilhoso, porque nós pudemos, em nome da CPAD, trazer aquilo que Deus tem dado à casa no aspecto de auxiliar na escola dominical, tudo aquilo que é necessário para que o perfil de educação cristã seja um perfil também de conhecimento pentecostal. Isso para nós tem uma importância muito grande. Há pouco tempo nós passamos aí uma questão relacionada à revista, realmente a gente percebeu algumas iniciativas pessoais que, quando examinadas com mais critério, nos foi bem visível que faltavam elementos necessários para o que nós consideramos pedagogicamente um currículo de escola dominical. E eu gostaria, nesse momento, de tratar sobre justamente essa questão de o que é um currículo, porque
eu gosto muito de trabalhar com determinados assuntos que sempre são visualmente aparentes para a igreja como um todo, como, por exemplo, discutir o currículo do escola dominical. O currículo é uma revista ou não é o cimento de uma revista, né? O currículo ele precisa respeitar uma faixa etária e, além de respeitar essa faixa etária, ele precisa se ater a que outros elementos para cada faixa etária. Então, essa vai ser a grande temática da administração dessa noite. E, com certeza, eu acredito que, ao final, nós consigamos passar aí para os irmãos e irmãs de que forma a nossa CPAD, acima de tudo, a Convenção Geral da CPAD, funciona para as Assembleias de Deus no currículo de escola dominical. Vamos pensar, por exemplo, que hoje no Brasil, a editora CPAD, ela fornece currículo de escola dominical não apenas para as Assembleias de Deus, mas muitas outras igrejas. Inclusive, 11 irmãos históricas têm adquirido o nosso currículo de escola dominical, porque eles têm percebido a seriedade com que a casa trata a questão educacional e bíblica. Portanto, a CPAD tem recebido esse nível de valorização, inclusive, que não da Assembleia de Deus. Então, eu vou começar, então, já a nossa ministração falando sobre a importância do currículo planejado para alcançar crianças, adolescentes e também adultos, porque o princípio do currículo ele vale para todas as faixas etárias. A ideia que se tem do currículo não é só para a esfera infanto-juvenil, mas também para a esfera que tange a questão dos adultos, ok? Eu vou agradecer a irmã Lemar, ela vai passar aí os slides para a gente. Fiz questão de apresentar esses slides para que os irmãos possam acompanhar aquilo que eu estou falando e visualmente fica mais fácil para a gente entender o conceito geral que nós temos aqui, ok? Irmã Lemar, pode passar o próximo slide, por favor? A educação como ciência sempre foi o alvo de interrogações. Como a pessoa aprende? É uma pergunta, né? Que processos facilitam a aprendizagem? Qual o papel do professor nesse processo? O espaço físico estimula a aprendizagem? E o lar, que influência tem? Essas são perguntas que são introdutórias para a gente tentar compreender como que a educação ela começa a funcionar, não apenas no ambiente escolar comum, mas também dentro do aspecto da própria igreja. Tá, ok? Por exemplo, de que forma consegue aprender? Como que o cérebro associa as informações e guarda na memória de uma tal forma que mais à frente, quando aquela pessoa precisa daquela informação, aquela informação volta e ela segue ali ter toda essa peculiaridade de memória, de lembrança, né? Quais são os processos que facilitam, por exemplo, a aprendizagem? Qual o papel do professor nesse processo? Afinal de contas, o aluno só aprende quando tem um professor ou o aluno consegue aprender sem um professor? Ou seja, nós vamos valorizar a questão do autodidatismo ou vamos valorizar também a frequência e a obrigatoriedade de um aluno frequentar uma instituição para ser tutoriado naquilo que ele vai aprender, né? O espaço, por exemplo, estimula a aprendizagem, ou seja, será que o espaço não é visualmente poluído a ponto de fazer os alunos ter concentração, ou o espaço é adequado sem muita distração visual para que os alunos se concentrem naquilo que o professor está falando? E o lar? Ele tem sua influência, ou seja, a forma como os nossos alunos chegam na escola ou chegam na igreja, influencia a forma como eles vão aprender? São questões naturais que a educação vai apresentar. Próximo slide, por favor. E aí, entra uma outra pergunta, não é? Como se tais perguntas fossem pouco, vieram outras. Ou seja, a educação ela vai fazer uma mudança, não, já que tem a resposta a algumas perguntas, vamos fazer, então, novas perguntas, como, por exemplo, como que o cérebro funciona? Em que momento o ensino pode interagir com a prática? E nosso processo de avaliação tem medido o que o aluno aprende, ou seja, tem medido resultados? Então, a gente percebendo cada vez mais que educar pessoas tem sido um desafio constante. Porque a gente pensa que conseguiu já
chegar a algumas respostas, novas perguntas estão sendo agregadas a todo que foge de questionamentos que nós precisamos, como educador, trazer e apresentar ao longo do nosso ministério na área da educação. E em nossos dias, o desafio se tornou mais intenso, dado as novas demandas que o mundo apresenta em um desafio para a educação cristã. Como, por exemplo, a fragmentação da família. Não é? Estamos hoje chegando na igreja muitas crianças e adolescentes com a família desestruturada. Não é? Nós vemos, por exemplo, a influência do pós-modernismo na sociedade, até mesmo na igreja, com um aspecto de como sanccionar determinados valores que são tidos pela fé cristã como absolutos. Não é? Também o paradigma social educacional coloca o professor como opressor e o aluno como oprimido. Essa é uma forma com que o nosso país adotou uma perspectiva educacional, como se, na verdade, o professor fosse sempre uma pessoa que oprime o aluno e o aluno sempre seria o oprimido. É uma perspectiva que tem sido adotada em algumas paragens, e com isso vem a desvalorização do magistério, inclusive até em alguns aspectos na igreja. Tá? Como também outras questões como ingerências de ideologia que buscam relativizar a sexualidade humana desde a infância, a influência de mídias na vida de crianças e adolescentes e pouco conhecimento da liderança das nossas igrejas sobre a importância do discipulado infanto-juvenil. Isso é importante? É claro que sim, porque se nós conseguimos fazer um currículo que alcance crianças e adolescentes, nós estamos plantando hoje as sementes que vão ser colhidas daqui a 15, 20, 30 anos. Então, é justamente na educação, imaginando esse modelo de currículo, que nós vamos conseguir fazer esses questionamentos serem respondidos. Irmã Silemar, a senhora pode passar mais alguns slides aí na frente, por gentileza? Mais um. E aí, mais um, por favor. E aí, eu chamo a atenção aqui para os irmãos que, como professores, nossa demanda é motivar nossos alunos em tempos difíceis a pensar de forma bíblica. E isso não acontece por acaso, ou seja, quando você vê uma pessoa sendo desafiada a aplicar a Bíblia à sua vida, no seu dia a dia, isso não acontece do nada. É necessário nos lembrar que é necessário que as pessoas sejam instruídas, sejam educadas, sejam ensinadas a pensar sobre a perspectiva bíblica e, acima de tudo, sobre a perspectiva de como a Bíblia vai ser inserida no seu dia a dia. Para que isso aconteça, naturalmente, é preciso conhecimento, técnica, pessoas comprometidas, um local próprio para o ensino, apoio da liderança, didática e também um material direcionado, apropriado para cada faixa etária. Ou seja, não adianta nada nós termos, por exemplo, conhecimento, a técnica, pessoas comprometidas, um local adequado, apoio da liderança, se a gente não tem um material que vai ser utilizado para justamente direcionar tudo aquilo que nós precisamos apresentar para os nossos alunos. Por isso a importância, como nós estamos dizendo, para isso é necessário que sigamos uma trilha que nos direcione ao longo do processo, rumo à formação de crianças, adolescentes e adultos que cresçam pensando de acordo com a perspectiva bíblica, a perspectiva cristã. E a essa trilha, a esse caminhar, nós chamamos de currículo. E qual é a perspectiva que nós temos, por exemplo, dessa expressão currículo? O currículo é o caminho pelo qual, ao longo de um determinado período, os nossos alunos passarão e adquirirão os conhecimentos necessários para se chegar a pensar de forma bíblica. Essa é a perspectiva de currículo, ou seja, qual é a trilha, o caminho, ou seja, quais os temas que são necessários para os alunos começarem a aprender e, ao final de toda aquela formação, pensarem sobre a perspectiva bíblica, apesar de toda a sociedade, apesar de tudo aquilo que move as pessoas a tomarem decisões totalmente diferentes, como que aquele aluno, aquele aluna, seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, como que eles vão atuar nesse aspecto, tá ok? Uma observação que eu gostaria de fazer também
currículo ele não pode ser neutro. Nenhum currículo educacional é neutro, nem na escola secular, nem na esfera religiosa, ok? Sempre, quando a gente diz que um currículo não é neutro, nós queremos dizer que, quando o currículo é pensado, ele tem um objetivo. Se, por exemplo, você vai tratar sobre política, naturalmente você vai inserir disciplinas que estejam atreladas a essa perspectiva relacionada à política. Quando você vai tratar, por exemplo, de questões relacionadas à Bíblia, você precisa inserir dentro do currículo toda a fundamentação e objetivos e direcionamento para que o aluno ou a aluna eles estejam pensando dentro da perspectiva que está sendo apresentada no material didático. Ok? Por isso que nós trazemos essa ideia da importância do currículo, tudo aqui está envolvido no aspecto de direcionar todas essas informações. Okay? Além do currículo, que é um caminho direcionado por princípios, valores cristãos bíblicos, é preciso também, como falou, conhecimento, técnicas, local próprio. Esses aspectos que nós falamos anteriormente são necessários e vão fazer o todo para a escola dominical. Por que nós falamos também desse aspecto? Conhecimento, técnica, pessoal, um espaço adequado. Quando nós mandamos nossos filhos para a escola, nós esperamos que a escola tenha um espaço adequado para receber os nossos filhos. Se eles forem crianças ou adolescentes, o local tem que ter um espaço para as crianças brincarem, né? Tem que ter um espaço para as crianças irem ao banheiro. Tem que ter um espaço próprio para a gestão da escola, que é a parte da diretoria, sala dos professores, tem que ter também a questão do estacionamento, de repente, para os carros dos professores. Enfim, é uma infraestrutura que é necessária quando nós vamos numa escola que nós consideramos uma escola secular. E por que não é possível? Pastor Alexandre Coelho, por gentileza, habilite seu áudio. Eu peço aos irmãos, por favor, que não desabilite o áudio do pastor Alexandre. Por favor. Ok, Desculpa, eu vi pastor. que alguém... Ok, eu vi que alguém mexeu ali, mas tudo bem. Então, essas questões que eu estou abordando, elas precisam ser muito bem pensadas, né? Por que, por exemplo, nós vamos pensar em ter uma escola com um currículo adequado para a formação dos nossos filhos? Não podemos pensar também numa perspectiva cristã de currículo para direcionar os nossos alunos a serem educados de uma forma cristã, de uma forma a fazê-los pensar de forma bíblica. Isso é importante. Isso, naturalmente, deve fazer parte do nosso pensamento como educadores, ok? Então, eu parto aí para o tópico 2 da nossa apresentação, que fala quem queremos formar ao longo do currículo. Aí eu fiz tem uma história de um livro que a casa lançou sobre ensino, que pensa o seguinte: imagine que Jesus esteja com um grupo de alunos tratando de princípios do reino de Deus. E as suas palavras, as palavras de Jesus, são bem simples. Jesus começa falando o seguinte: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os que sofrem, alegrem-se porque grande é a sua recompensa no céu. O que eu citei para os irmãos aqui? Uma parte do Sermão do Monte. E aí, imagine que numa classe de escola dominical, o próprio Jesus ensinando essas palavras, e os alunos ali, os discípulos, começam a perguntar, fazer perguntas diversas. Aí eu relacionei algumas possíveis perguntas dos discípulos, né? Como, por exemplo, em vez de eles prestarem atenção na mensagem como um todo, Pedro pergunta: é para copiar? André, um do outro discípulo, pergunta: vamos ter que saber isso de cor? Tiago pergunta: vai cair na prova? Filipe diz: eu esqueci o meu papiro. Bartolomeu pergunta: vai valer nota? Judas Tadeu, ele diz: os outros rabinos não ensinaram desse jeito. Mateus, o coletor de impostos, ele vai dizer: eu não entendi nada, ninguém entendeu nada. Tiago Alfeu perguntou: vai ter apostila? Simão Zelote perguntou: a aula acaba a que hora? João, ele diz: os outros discípulos não precisaram aprender nada disso. Tomé, o duvidoso, ele disse: eu não acredito nisso aí. E Judas Iscariote pergunta: o que eu ganho com isso aí? É uma brincadeira que a gente faz para tentar
entender como que cada um dos discípulos reagiria dentro do seu perfil às palavras de Jesus. E aí o texto termina dizendo: Jesus chorou, adaptado da obra, ensinando as próximas gerações da CPAD. Essa história que eu contei vai ficar aí no slide que eu mandei para a irmã Silemar, vai ficar disponível aí para os irmãos utilizarem da forma como quiser. Mas a perspectiva maior não é raro nos sentirmos assim, tentando ensinar aos nossos alunos verdades que servirão para a vida eterna, e eles acabam meio que dispersos naquilo que eles estão falando, não é? Então, essa perspectiva que nós devemos levar em consideração quando pensamos em um currículo. É claro que a gente, repito, utilizou uma expressão aqui, não estamos dizendo que Jesus não estava ensinando da melhor forma possível, mas às vezes, algumas vezes nos evangelhos é dito que os discípulos não conseguiram entender o que Jesus estava falando. Não que Jesus não fosse um mestre por excelência, mas os alunos precisavam de um pouco mais de tempo para compreender detalhes daquilo que quando a gente fala essa questão, né, a reação dos discípulos, como eles trataram ali, a gente vai perceber que nem mesmo os discípulos eles conseguiram compreender de uma forma muito clara o ensinamento de Jesus. E o problema não estava em Jesus, estava na forma como os discípulos conseguiam ou não aprender aquela colocação, ok? Aí o próximo slide fala: como Jesus formou seus discípulos, também desejamos formar crianças, adolescentes e adultos, por que não, né? Que amem a palavra de Deus, se pautem por ela. E se essa nossa geração for alcançada, veremos adolescentes e crianças tendo suas próprias experiências com Deus, com base na palavra de Deus. Nós consideramos isso importante porque a pessoa pode dizer: mas eu já tenho uma experiência com Deus. Mas será que aquela experiência com Deus está baseada na palavra de Deus? Por isso, essa importância que nós damos a essa formação como um todo. Não basta apenas você ter a questão da intimidade com Deus, experiência com Deus. A sua experiência precisa ser uma experiência pautada na palavra de Deus, e isso vai fazer diferença. O próximo slide já diz: queremos formar uma geração que faça distinção entre o certo e o errado, que fale de Jesus aos seus pares, que compreenda o valor da liderança nas nossas igrejas. Hoje, uma coisa que nós temos visto muito é a questão do desrespeito à liderança local. Nós temos percebido um espírito de insubmissão muito sério acontecendo em vários lugares, em igrejas locais, instituições, governo, empresas. Parece que há um espírito generalizado de rebeldia que tem feito o possível para confrontar até mesmo aqueles que estão na liderança do rebanho. Então, o currículo de escola dominical também vai ter como objetivo ensinar que Deus ele estabelece autoridades para que essas autoridades sejam respeitadas e que a nossa convivência como cristãos tem essa característica também da sujeição, não é? Ou seja, sujeitando-nos, como diz a Bíblia, uns aos outros em amor. Ok? Então, são princípios que a gente observa que fazem parte da formação do currículo. E o próximo slide diz: queremos formar uma geração que aprenda as verdades sagradas e passe essas mesmas verdades à geração seguinte. Porque nós acreditamos que não existe na liderança sucesso sem sucessão. Ou seja, para que uma liderança possa ser considerada uma liderança bem-sucedida, ela precisa aprender a formar os seus sucessores, para dar prosseguimento à obra de Deus. Quando a gente percebe, por exemplo, Jesus passou um bom tempo, né, do seu ministério orientando e ensinando seus discípulos para darem prosseguimento à sua obra. Então, nós entendemos que não há sucesso sem sucessão. Isso aí, Moisés preparou Josué para substituí-lo. Por quê? Irmãos, algo que a gente deve falar, né? Moisés preparou Josué, Elias preparou Eliseu, né? Jesus preparou os discípulos, Barnabé, por exemplo, preparou Paulo. Às vezes a gente pensa na história da Bíblia que Paulo surgiu do nada no cenário como se tivesse caído do céu. Não, se a gente for ler o livro de Atos como realmente ele deve ser lido, nós vamos perceber que quando Saulo aceita Jesus e vai para Jerusalém disputar com os gregos querem matá-lo. E o que a igreja lá em Jerusalém faz? Chama Paulo, você é de Tarso? Tá bom, nós fizemos aqui uma coleta e estamos
pagando para você uma passagem só de ida para sua terra natal, Tarso. Pode conferir no texto bíblico, se não me falha a memória, Atos capítulo 8. Então, Saulo, ele sai, ele é mandado lá para Tarso, e quando ele está em Tarso, tempo depois, a gente entende, provavelmente podem ter sido antes, há uma igreja mista em Antioquia, a igreja de Jerusalém manda Barnabé verificar como está a igreja em Antioquia, e Barnabé, entendendo a grandiosidade do trabalho, ele vai procurar em Tarso Saulo. E aí que Saulo volta à narrativa do livro de Atos, dessa vez como um apóstolo, alguém que estava sendo treinado por Barnabé. Tá, ok? E aí, o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta ao Timóteo, ele deixa claro: Timóteo, aquilo que você ouviu de mim, ensina a homens idôneos para que eles ensinem outras pessoas. Ou seja, num versículo apenas, nós temos 4 gerações de pessoas, não é? Ou seja, Timóteo, aquilo que você recebeu de mim, Paulo, passou para Timóteo. Timóteo, ele orienta. Timóteo, ensina homens idôneos que passem para outras pessoas. Ou seja, 4 gerações de pessoas sendo ensinadas. Porque até o próprio Paulo aprendeu com o Senhor Jesus também, porque não pensar dessa forma com outros discípulos. Por isso que a gente aborda muito essa questão, né? Não existe sucesso sem sucessão. É preciso que a gente motive pessoas para que façam com que o Ministério do Ensino possa dar prosseguimento em todos os momentos, tá ok? O próximo slide é o tópico 3, fala sobre o que é o currículo da escola dominical e para que serve. Aí é a questão propriamente dita do nosso currículo, né? O currículo de escola dominical, como eu disse no início, é uma trilha, um caminho pelo qual passamos um período de tempo para se chegar a uma posição, como eu falei aqui, que agrade a Deus. Por que isso? Porque a gente entende que o aprendizado é algo que é diário, tá ok? Não existe uma pessoa que se forma e está totalmente completa na sua formação, porque o ser humano vai aprendendo sempre com o passar do tempo. Eu até mencionei a questão, nós temos hoje em nossos dias a possibilidade do autodidatismo, ou seja, a pessoa compra um livro e ela vai aprender de acordo com aquele livro. Agora, eu sugiro que nós também venhamos a privilegiar o ato da escola, de ir à escola, ir a uma instituição, aprender com o ensino com outras pessoas que estudaram antes da gente. E vai uma definição que certa vez eu li num livro, e peço perdão aos irmãos por não recordar agora qual foi, mas o livro dizia que o professor não é aquele que sabe mais, é aquele que estudou primeiro, ok? Então, se ele estudou primeiro, ele aprendeu antes, então ele vai repassar aquilo. Essa é uma definição que nos foi apresentada, ok? E para que serve o currículo? O currículo serve para direcionar o professor em sua tarefa de partilhar didaticamente com os alunos o conhecimento necessário. Para isso, ele precisa respeitar as faixas etárias dos alunos, contemplando seu desenvolvimento psicossocial e ter a maleabilidade de ser adaptado para as diversas realidades de um país continental como o Brasil. Por que nós dizemos dessa forma? O currículo ele vai auxiliar o professor a direcionar a tarefa de partilhar o conhecimento que o aluno precisa ter para a sua vida do dia a dia. Imagine você chegar numa igreja e perguntar para o superintendente de escola dominical: o que nós vamos estudar hoje? O superintendente de escola dominical vai dizer para você: não sei. Por quê? Não tem um currículo. E a ideia do currículo é justamente você fornecer para o professor, levando em consideração que o ministério o ensino é um ministério, como a Bíblia deixa claro, né? Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Quando a gente percebe esses 5 grandes ministérios que Deus dá à igreja, a gente percebe que o ministério do ensino também é dessa forma. Então, o currículo ele vai ajudar o professor a exercer o seu ministério de uma forma didática, ok? É nesse aspecto que nós tratamos dessa realidade do currículo. E para isso, o currículo ele precisa respeitar o que nós chamamos de faixas etárias, porque os alunos não aprendem todos da mesma forma. Existem peculiaridades, como, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, que é diferente da criança de 10 e 11 anos. Não é? Uma criança de 10 ou 11 anos, ela pensa diferente de um adolescente de 14, 15 anos. Então, a gente precisa contemplar essas peculiaridades e colocar
cada faixa etária os alunos daquele grupo. Daí a importância de se respeitar um currículo de escola dominical. E às vezes, por exemplo, eu ouço algumas pessoas mandam e-mails para a gente, ligam, mandam WhatsApp e eles perguntam, professor, por que a CPAD repete essas revistas, repete esses temas? Geralmente essas perguntas, elas são oriundas, na verdade, a gente entende a sinceridade dos irmãos, mas essas perguntas, elas são frutos de uma confusão que, na verdade, é feita sobre a questão do currículo. Eu queria que os irmãos compreendessem um aspecto aqui, por exemplo. Eu tenho 2 filhos, tenho um casal. Meu filho mais velho, 17 anos, minha filha mais nova, tem 12. Meu filho está terminando o ensino médio, minha filha está na 6ª série. Os irmãos vão perceber, se isso acontecer também com os irmãos, cada filho, no seu devido tempo, vai ter que passar por essa faixa de escolarização. E quando se passa por essa faixa de escolarização, vai ver os mesmos temas que foram vistos dentro daquela faixa etária. Por exemplo, se a pessoa vai para o 6º ano, ela vai aprender, por exemplo, uma equação de 2º grau. Nem sei, na verdade, se realmente a equação de 2º grau, se tiver algum professor de matemática aqui nos assistindo, me socorra, por gentileza, mas eu imagino que seja mais ou menos nessa faixa, né? Uma equação de 1º grau. O meu filho aprendeu isso, se não foi no 5º ano, foi no 6º. Os anos passaram, meu filho está no ensino médio, e agora minha filha está no 6º ano, ela vai aprender os mesmos conteúdos. Olha, graças a Deus, obrigado, Elisângela, é na 6ª série, como eu falei, graças a Deus acertei. Então, aquilo que meu filho aprendeu na 6ª série anos atrás, minha filha está aprendendo hoje na 6ª série, por quê? A ementa que o governo federal, a União, entendeu que deve ser ministrado para os alunos nesse ano é essa. Eu mesmo aconteceu com os irmãos. Se eu tivesse 3 filhos ou 4, a cada vez que eles passassem na sua devida faixa etária pelo 6º ano, eles iam aprender sempre aquele mesmo tema, porque faz parte do eixo de formação ali do conteúdo que é trazido pelo Ministério da Educação e Cultura. Então, sim, o currículo muda, Elisângela, é verdade, por causa da base nacional do currículo. E o que acontece? Se o governo muda de tempos em tempos, nós também podemos atualizar os nossos próprios currículos e trazer temas atuais, temas adaptados para a nossa realidade. Então, quando às vezes eu ouço algum professor falando, mas o meu aluno não quer vir mais para a classe porque ele já viu esse tema e está vendo de novo. Mas aí eu pergunto, qual a idade daquele aluno? E qual é a classe dele, qual é a idade? Ele está numa classe de 9 e 10. E qual é a idade dele? Ele está com 11. Ora, se ele está com 11 anos, ele já devia estar na classe seguinte, e não na classe que ele está. Por quê? O currículo é feito para ser pensado, o aluno precisa ficar naquela classe durante 2 anos para aprender todas as lições. Passado esse período, ele mudou de idade, ele precisa ir para a próxima classe, porque ele vai ver lições novas. Então, algumas vezes, os alunos veem mais de uma lição porque, na verdade, eles estão ficando na mesma classe por mais tempo do que deveriam. Porque o planejamento do currículo contempla justamente esse avanço pela idade. Ou seja, mudou de idade, muda a classe do aluno porque ele vai ver novas lições com o passar do tempo. Mas se o aluno ficar na mesma classe, naturalmente, ele vai ver aquela lição novamente sendo apresentada, isso pode desestimular o aluno. Por isso é importante que o superintendente e os pastores estejam atentos com esse detalhe de acompanhar esse tipo de evolução, para que a gente consiga alocar os nossos alunos na faixa etária e na classe devida, para que ele não repita as lições. Aí alguém pode perguntar, e o professor? O professor vai ver aquela lição de novo? Sim, vai ver aquela lição de novo. Por quê? Porque faz parte do currículo retornar de 2 em 2 anos aquela mesma temática. Porque nós entendemos que o aluno que saiu, ele dá lugar a um outro aluno que não viu aquela lição. Mas o professor vai ver aquela lição de novo? Sim, vai ver. Aí alguém fala, mas isso não é novidade? Sim, talvez não seja novidade dentro dessa perspectiva. Mas quando você pensa, por exemplo, que se você for um professor de matemática da 6ª série, neste ano, e o ano que vem você for professor da 6ª série novamente, você vai dar as mesmas matérias. Ou seja, é um ciclo que se repete e isso forma, na verdade, um professor especialista naquele assunto. Por quê? A cada turma ele vai renovar o conhecimento dele, vai renovar a didática dele, vai renovar a forma como ele manipula aquelas temáticas para
trazer o ensino para o aluno. Por isso é importante a gente compreender essa questão. A não repetição de uma lição ou de um trimestre com um aluno está muito atrelada à idade dele. E ele passou da idade daquela faixa etária, ele precisa ser transferido para a faixa etária seguinte, para que ele veja novas lições, novas temáticas, tem um novo professor. E o professor vai ver a lição de novo? Sim, porque se ele fosse professor de uma escola secular, ele naturalmente, isso mesmo, Elisângela, o conhecimento ele acaba se potencializando, ou seja, uma instrução que eu dei este ano, no ano seguinte, naturalmente, nós vamos aprimorando. Por exemplo, eu sou professor de grego na FAICAD, não sei se os irmãos conhecem, a FAICAD é a Faculdade das Assembleias de Deus, aqui no Rio de Janeiro, é uma instituição credenciada pelo MEC, e ao longo da minha experiência dando aula de Novo Testamento e língua grega lá, eu percebi que as dúvidas de uma turma de um ano eram diferentes das dúvidas dos alunos de outro período. Então, a cada turma, para mim, é um desafio, eu consigo melhorar a minha didática. É nesse aspecto que nós falamos de currículo. Então, eventualmente, a gente precisa responder dessa forma. Eu estou aproveitando esse espaço justamente para trazer isso aí para os irmãos, lembrando que é necessário que a gente tenha em mente a importância de mudar os nossos alunos de faixa etária à medida que eles avançam em idade. Tá, ok? A escola dominical ela não tem como razão reprovar alunos. De forma alguma, nós não temos essa peculiaridade. Então, qual é o mecanismo que nós utilizamos para trocar um aluno de classe? Justamente o perfil da data de nascimento. Mudou a faixa etária, então vai para uma outra classe e consegue ali ver novas histórias e novas tarefas. E o professor, ele vai se adaptar. Só para os irmãos terem uma ideia, por exemplo, o professor que dá aula para crianças de 9 e 10 ou para crianças de 11 e 12, ele vai ter aquela temática ao longo de 2 anos e não vai ter muitas alterações. Agora, quem dá aula para jovens, dá aula para adultos, de 3 em 3 meses ele precisa renovar o seu conhecimento, às vezes comprar mais um livro, renovar sua biblioteca, assistir outras aulas. Por quê? São temas muito mais dinâmicos e eles não se prendem a uma temática de 2 anos ou de 3, como o currículo infanto-juvenil, tá ok? Então, na verdade, nós estamos solidificando e especializando professores dentro de determinadas faixas etárias. Aí o tópico 4 da nossa apresentação... Alexandre Coelho? Alexandre Coelho? Só uma observação ainda sobre esse conceito que o senhor disse, que o professor, né, ele apenas estuda primeiro, né? E, assim, a gente observa também, por exemplo, quando eu comecei a ensinar, mesmo eu sendo formada, né, na minha área, tendo um nível superior, eu senti muita dificuldade no início. Eu não entendia muito bem o que era didática, porque eu nunca tinha dado aula, não entendia o que era dinâmica, eu não entendia sobre a questão de como você trabalhar a questão dos objetivos, tanto o geral quanto o específico. E aí, todos os professores passam por isso. A gente cresce, amadurece, melhora, né? Mas ainda mesmo assim, tem pessoas como, por exemplo, pessoas formadas em pedagogia, em letras, né, que é totalmente voltada para a parte de ensino. Essas pessoas são as qualificadas para formatar esse currículo e eu que sou uma pessoa, vamos dizer, leiga, né, nessa área de pedagogia, de letras, eu não vou ter todo aquele trabalho de formatar uma aula e também de me preocupar tanto com a doutrina, né, com a doutrina que a igreja segue, porque já vem ali colocado. Então, do mesmo jeito que o professor, eu não sei se eu estou errado, se eu estiver errado, só me corrija, do mesmo jeito que o aluno espera do professor que ele traga toda a lição pronta, passe para ele todo o estudo, a gente também, da parte de cima, né, que quem formata o currículo, a gente também acaba não tendo esse trabalho, né? Eu acredito dessa forma, né? Porque senão eu teria que me preocupar em buscar o assunto, adequar esse assunto à doutrina, me preocupar como montar o plano de aula, porque a lição já é um plano de aula, me preocupar em formatar os objetivos, o objetivo geral e o objetivo específico. Mas quando isso vem totalmente formatado e padronizado para todo mundo, inclusive isso facilita muito para o professor, não é, pastor Alexandre Coelho? Sim. Qual é uma das coisas que eu acabei não mencionando aqui? Eu estou fazendo uma especialização em neuroeducação. Ou seja, a forma como o nosso cérebro aprende, como o cérebro consegue adquirir
todo o conhecimento, como ele retém esse conhecimento e como ele renova esse conhecimento quando ele é necessário ser trazido. Quando eu digo isso, eu estou deixando claro que toda essa instrumentalidade é colocada à disposição desse currículo que nós planejamos. O que a CPAD faz? Eu vou falar como CPAD, inclusive estou usando aqui uma camisa da casa, que foi uma campanha relativa à leitura, onde nós queremos observar. A casa sabe que muitos professores que são voluntários na escola dominical não têm a chamada formação pedagógica ou não são licenciados. E qual é a perspectiva que nós entendemos? A casa tem como objetivo no currículo auxiliar esses professores no sentido de conseguirem exercer o seu ministério com excelência. Então, nós colocamos, por exemplo, o texto didático, nós colocamos a leitura semanal, porque a gente entende que todo dia o aluno precisa ter o momento devocional dele, o professor também. Nós colocamos o objetivo da lição, nós colocamos, por exemplo, uma introdução nas faixas infanto-juvenis, como o professor deve começar, ou pode começar a sua aula, quais são as dinâmicas, o que o professor precisa ter para aquela faixa etária para apresentar uma gincana, uma apresentação, uma dinâmica para os seus alunos. Enfim, nós entendemos e fazemos isso dessa forma, porque talvez para algumas pessoas isso não seja válido. Porque, mas eu tenho aqui uma perspectiva diferente, etc. Mas nós estamos lidando com professores no Brasil todo, que é um Brasil continental. Então, nem todos os professores eles têm a mesma solidificação pedagógica e didática para dar aula. Por isso, o currículo da CPAD ele não se propõe a ser um curso pedagógico. Entretanto, nós nos utilizamos dos elementos da pedagogia e da didática para auxiliar os professores no seu ministério, mesmo aqueles que não têm uma formação pedagógica. Então, a revista do professor ela já vem praticamente pronta para o professor fazer leitura, adaptar ali o seu itinerário e começar a dar sua aula. Essa é a preocupação que a casa tem, e ouso dizer isso com bastante tranquilidade. Eu trabalho na CPAD há 22 anos, completei esse ano 22 anos na casa, e a gente percebe essa preocupação que a casa tem no sentido de dar toda a formatação para que aquele que é leigo, ou seja, leigo no aspecto de não ter uma formação pedagógica, uma licenciatura, ainda assim ele deseja ministrar, ele deseja lecionar, e se ele seguir o roteiro que a casa colocou na revista do professor, ele consegue, além das suas habilidades pessoais, naturalmente ele tende a ter aí a possibilidade de uma excelente aula, seguindo ali todo o padrão que a casa está colocando. Ok? Eu espero ter respondido, Marcilemar, a sua pergunta. Sim, é isso mesmo, porque nós temos essa preocupação muito grande, porque quando a gente começa, né, pastor, há uma dificuldade muito grande, a gente vai amadurecendo, mas esse direcionador, ele é de suma importância para todo mundo, é como se fosse um compliance, né? Todo mundo trabalhando na mesma linha. Muito obrigada. Por nada. O ponto 4, que eu queria continuar particularizando aí com você, que elementos com o currículo? Já que a gente está falando do currículo, o que faz o currículo? O que precisa ter naquele material impresso para que a gente considere um currículo? Essas propostas são apresentadas ao professor, como, por exemplo, o ambiente de ensino, a escolha de temas fundamentais para a formação pretendida, o tipo de material também influencia na formação de um currículo. E aqui nós vamos nos prender à questão do material. Lembrando aí aos irmãos que o currículo de escola dominical da CPAD, ele foi traduzido para o espanhol e é utilizado por muitas igrejas na América Latina. Nós também temos o currículo de escola dominical sendo utilizado na África, em países como Moçambique e Angola, e também Guiné-Bissau, e também estamos entrando com a revista Discipulado em francês para auxiliar professores que da África francófona, ou seja, a África que fala a língua francesa, mas tem pouca literatura em francês. A CPAD traduziu as revistas de Discipulado para o francês e vamos lançar ainda esse semestre lá. Então, os irmãos vejam a riqueza que a nossa
Assembleia de Deus tem em relação a material didático, ou seja, aquilo que os irmãos estudam é estudado também em língua hispana e em breve todo o nosso currículo de escola dominical vai estar também na língua francesa para atender os nossos irmãos da África que carecem ali de uma literatura de qualidade, uma literatura evangélica que realmente possa auxiliá-los no seu ministério. Tá ok? Então, a questão do material, que é basicamente o objeto daquilo que nós estamos falando, né? O material didático tem importância, pois ele será a base da consulta literária para o professor e os alunos, oferecendo não somente o texto a ser estudado naquele domingo, mas também orientações sobre a aula, objetivos, ilustrações e demais elementos adaptados para cada faixa etária. Então, observe que, quando a gente fala de currículo, nós estamos falando da fonte de consulta que o professor vai utilizar e os alunos também para conseguir fazer ali o seu sistema de ensino. Ou seja, o que vai ser tratado? Qual é o tema de hoje? Qual é a fundamentação bíblica? Tem fundamentação doutrinária? O que o professor precisa de uma informação a mais para passar para os alunos no momento da aula? Então, todas essas informações nós entendemos que fazem parte do currículo que a CPAD oferece. Por isso tem todo esse cuidado no aspecto de acrescentar ao máximo informações pedagógicas, didáticas e teológicas dentro da revista, para que o professor se sinta tranquilo para ministrar ali para os seus alunos. Ok? Esse é um compromisso que a casa tem tido no sentido de poder apresentar esse tipo de projeto e proposta para os irmãos, tá? Ou seja, o material, ele tem aquilo que nós chamamos de orientações sobre a aula, objetivos, ou seja, por que eu estou estudando essa disciplina? Tem gente, por exemplo, eu costumo, lá onde eu congrego, na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, sempre que eu vou ministrar uma aula, eu faço em 2 minutos uma recapitulação de tudo aquilo que já foi falado. Por que nós estamos estudando aquele tema no trimestre? Por quê? Porque nós estamos estudando, por exemplo, hoje, um assunto na classe de jovens chamado Josué. Qual a importância de Josué? Qual a importância, por exemplo, de estudar sobre Neemias e a reconstrução de todo o tempo? Então, tudo isso faz uma fundamentação, algo extremamente necessário. Okay? Por exemplo, ilustrações. É importante, para nós que somos adultos, você apresentar um desenho de uma casa, um desenho de um carro, um desenho de um animal, talvez não seja uma coisa muito adequada, porque como adultos, como nós já passamos pela infância e pela adolescência, nós já adquirimos a capacidade de pensar de tal maneira, de pensar de forma abstrata, ou seja, nós podemos ouvir a palavra casa e vem à nossa mente a expressão, a imagem de uma casa. Quando alguém fala carro, vem à nossa mente a imagem de um carro. Se alguém, por exemplo, disser a palavra cavalo, vem à sua mente adulta a imagem de um cavalo. Mas para uma criança não funciona assim. Não é? A criança ela precisa ter ilustrações para que ela consiga ver e, através do contato visual com a ilustração, ela consegue compreender e apreender aquilo que está sendo falado. Por isso a gente coloca ilustrações também dentro das revistas, principalmente na área infanto-juvenil. E todos os elementos adaptados, tá ok? O próximo slide fala qual é a nossa fonte maior. A Bíblia Sagrada, que é o livro, texto por excelência das nossas aulas. E nós também temos esse material didático pensado desde o roteiro inicial até a finalização, com ilustrações adaptadas às faixas etárias, textos, verificação de aprendizagem e aplicação do que foi ensinado. Isso é importante? É claro que sim. A gente precisa entender como nós conseguimos ou não aprender ali, ou passar aquele conhecimento para os nossos alunos. É uma coisa que o pessoal conta que um aluno, né, de uma escola secular, ele disse para o coleguinha dele, eu ensinei meu cachorro a assoviar. E o coleguinha dele achou estranho, você ensinou o seu cachorro a assoviar? Ensinei. Aí eu duvido. Aí o colega que disse que ensinou o cachorro a assoviar disse, vamos lá em casa que eu vou te mostrar. E aí terminou a aula, os dois colegas, alunos daquela escola, foram lá para a casa do rapaz, do menino que tinha lá o cachorro. E aí, quando o cachorro chegou perto dele, ele começou a assoviar. E o outro aluno, que estava ali lá de curiosidade, ele ficou ouvindo para tentar entender, né? E ele viu o colega assoviando e o cachorro só latia e não fazia nada.
Aí o menino perguntou para ele, você não disse que você ensinou o seu cachorro a assoviar? E o dono do cachorro respondeu, eu disse que eu ensinei, mas eu não disse que ele aprendeu. Então, por isso que a gente tem essa questão de eu ensinei, mas ele aprendeu. Então, é justamente nesse aspecto que entra o que nós chamamos de verificação de aprendizagem, ou seja, até que ponto eu consegui passar o conteúdo da aula para os meus alunos. E, acima de tudo, a aplicação do que foi ensinado, ou seja, qual a utilidade daquilo que eu estou aprendendo. Onde eu vou chegar com aquilo que eu estou recebendo durante essa aula, não é? O nosso objetivo, acima de tudo, é fazer com que na segunda-feira os nossos alunos e alunos de escola dominical já apliquem nas suas vidas aquilo que eles aprenderam no domingo. Eles vão para o mundo real, não é? Eles vão para um ambiente onde, às vezes, tem disputas familiares, tem disputas empresariais, tem uma série de coisas. Então, ele precisa aprender ali tudo aquilo que são os princípios da Bíblia para a sua vida, para como ele deve ali se portar, tá ok? Outra coisa que o currículo precisa ter é um material direcionado ao professor, com orientações para que a sua aula possa ser bem aproveitada. Isso é importante? Por quê? Se não tiver, por exemplo, orientações para o professor, como que essa aula vai ser direcionada? Ok? Também lições com tema central dividido em um período de tempo ao longo do ano, tá? Que são o quê? Naturalmente, essas lições são preparadas para que chega ao final do ano a gente consiga ter todo aquele roteiro, tá bom? Outra coisa, precisamos ter, como eu falei aqui, ilustrações que ajudem as crianças a imaginarem cenários e histórias. Isso é importante dentro do currículo escolar dominical? E precisa ter, ok? Aplicações sobre o assunto estudado para os alunos. Nós precisamos aplicar, sim, o aluno precisa ser atingido por esse modelo, não é? Ele precisa saber aplicar à sua vida aquilo que está sendo falado. Exemplo, se você ensina para uma criança para não mentir, você espera que ela, a partir daquela lição, ela entenda que mentir desagrada a Deus. Mentir trai a confiança das pessoas. Mentir, ela é um ato que faz com que você deixe de ser uma pessoa confiável. Então, todos esses princípios vão sendo passados de uma forma didática e apropriada para cada faixa etária. Ok? Então, naturalmente, tem outras informações que são aí muito importantes, tá bom? E também mecanismos de revisão e aprendizado. Isso é importante, sim. A revisão, ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Eventualmente, as pessoas podem pensar, mas por que eu tenho que ver esse tema de novo? Por que eu preciso revisar, ou seja, visar novamente, observar aquilo ali? Porque isso faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Nós precisamos sempre estar sendo lembrados de verdades importantes para nosso dia a dia. Isso faz parte de todo o processo que envolve, como eu falei aqui, o processo de ensino-aprendizagem, ok? É o nosso desafio ter um currículo que seja contextualizado de forma que uma geração de crianças e adolescentes estejam dispostos a andar dentro dos caminhos propostos por Deus. A hora é essa, irmãos. Por que nós dizemos que a hora é essa? Samuel estava no templo vendo o desenrolar do culto dos adultos, mas ele não conhecia o Senhor. Observe que quando a gente vê a história de Samuel, nós vamos ver todo o milagre que Deus fez no entorno da vinda de Samuel para o mundo. Veio de uma mulher que não podia ter filhos, foi oferecido ao Senhor, e foi criado no templo. Quantas das nossas crianças estão sendo criadas na igreja, mas não conhecem o Senhor? Estão ali no ambiente de culto, como Samuel estava, estão acompanhando, às vezes, a atividade sacerdotal, mas não têm conhecimento do Senhor. A Bíblia diz, Samuel não conhecia o Senhor, até que Deus veio e falou com ele. Então, houve um momento em que Deus disse, basta, eu quero usar Samuel, e Deus se apresentou a ele, falou com ele, e é curioso que, geralmente, nós só ensinamos para as crianças aquela parte que diz, em que Samuel diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É claro que, didaticamente, as crianças precisam estar abertas a ouvir aquilo que, naturalmente, Deus deseja falar. Nós não falamos para as crianças o que Deus disse a Samuel, que foi uma palavra assim, muito dura para a casa de Eli, e foi terminante ali para deixar claro que o tempo de Eli, o sacerdote, tinha acabado. Mas lembre-se disso, precisamos ensinar
de um jeito que eles aprendam. Por quê? Samuel estava na casa de Deus e não conhecia o Senhor. É justamente isso que nós não queremos. Nós queremos que os nossos alunos, crianças, adolescentes, jovens e adultos estejam na casa de Deus e conheçam a Deus. Isso é que tem que fazer diferença no nosso dia a dia. E aí eu coloquei, tem algumas apresentações a mais aí relacionadas a como a CPAD divide o currículo de escola dominical. Nós temos a classe de berçário, maternal, jardim de infância, primário, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens, adultos, e temos até uma classe para não crentes. Não sei se você sabe disso, mas a CPAD elaborou, dentro do currículo de escola dominical, a revista O Caminho para o Céu, que é uma revista voltada para que nós possamos receber pessoas não crentes na igreja e essas pessoas possam, no horário da escola dominical, ser evangelizadas de uma forma didática, que é diferente de você chegar e falar com uma pessoa num ar livre, ou falar com uma pessoa num momento de evangelização. Irmãos, às vezes a gente perde porque pessoas não crentes desejam vir à igreja e desejam ouvir a palavra de Deus de uma forma didática naquele horário. Elas podem ser evangelizadas, por isso que a CPAD criou a revista O Caminho para o Céu, uma revista que veio do currículo anterior e que mostra todo o plano da salvação para que a pessoa, ao final do trimestre, possa aceitar a Jesus. Eu estou vendo alguns irmãos aí que estão achando estranho. Puxa, eu não sabia que tinha essa revista. Mas tem, a CPAD pensou até nisso. Nós pensamos não apenas naqueles que estão já na igreja, aqueles que já conhecem Jesus, mas também pensamos naqueles que ainda não conhecem Jesus e temos um espaço para eles na nossa escola dominical. Ou os irmãos acham que a escola dominical é só para crente. Vamos nos lembrar que quando a escola dominical se originou na Inglaterra, a igreja estava recebendo meninos mal comportados, bagunceiros, e Robert Hicks, ele conseguiu adaptar o espaço ali para receber as crianças para serem orientadas, não apenas em matemática, na língua inglesa e outras questões, mas também no ensino da Bíblia, tá ok? Não há problema se, por exemplo, uma pessoa não crente for para a classe de discipulado. Entretanto, no discipulado, ele vai ver temas de pessoas que já aceitaram Jesus, ao passo que nessa classe que nós criamos, que é o chamado Caminho para o Céu, que é uma classe para não evangélicos, eles possam entender ali como funciona o plano da salvação e serem alcançadas por esse plano da salvação, tá ok? Então, esse é um panorama do que a CPAD tem. Na verdade, nós temos hoje, então, 12 revistas para todas essas faixas etárias. 0 a 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14, 15, 16 e 17 anos, que já são os chamados juvenis, e temos a classe de jovens e de adultos. Temos também, como eu falei, a classe de discipulado e o Caminho para o Céu. Lembrando que antigamente, até 2014, nós só tínhamos para essa parte de adultos a classe de escola dominical para jovens e adultos. Era uma revista só. Só que nós recebemos muitas observações de jovens das nossas igrejas que eles acabavam tendo que lidar com assuntos que eram mais parte da vida adulta. Tá ok? Então, nós criamos então a revista de jovens, da qual eu tenho a honra de ser um dos comentaristas, inclusive, agora o comentário que vai sair no 4º trimestre, aprendendo com erros e acertos dos homens de Deus, e pessoas da Bíblia, na verdade, mostra um pouco sobre como nós podemos aprender com pessoas da Bíblia, sobre a vida delas, e enfim, são essas perspectivas que a gente tem aí em relação a isso. Então, é esse material que a casa tem a oferecer, é pensado na nossa realidade, acima de tudo, um material pentecostal. A gente eventualmente vê uma Assembleia de Deus ou outra utilizando uma revista de uma outra vertente teológica, e eu já tive, por exemplo, conhecimento de igrejas que substituíram a revista da CPAD para uma outra editora. Quero outra editora. E aí o que aconteceu no meio do caminho? O pastor teve que se explicar para toda a igreja por que aquela nova revista que ele comprou de outra editora vinha dizendo que o batismo com o Espírito Santo não tinha nada a ver com falar em línguas como evidência inicial. Ou questões relacionadas ao ato de que profecia em nossos dias não existe. É uma coisa que morreu no 1º século junto com o último apóstolo. Então, assim, o pastor
quis mudar a vertente da doutrina pentecostal, começando pela escola dominical, e começou a ter problemas, porque tudo aquilo foi ensinado sobre o Pentecostes, sobre os dons do Espírito, que a igreja tinha recebido, de repente a igreja recebe uma outra revista com uma temática que é antipentecostal. E o pastor teve que se explicar e logo depois pediu desculpas e tentou acertar essa mudança de atitude que ele teve, né? Então, quando a gente pensa currículo de escola dominical do CPAD, nosso currículo, a gente faz o possível para que o currículo, em todos os aspectos, seja um currículo atual, bíblico e, acima de tudo, pentecostal, porque é a marca da nossa Assembleia de Deus, né? Nós cremos na evidência do batismo com o Espírito Santo em línguas, nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais, e as nossas lições vão abordar, talvez não de forma direta esses assuntos em algumas faixas etárias, mas à medida que os alunos vão se desenvolvendo, vão ficando mais velhos, nós vamos colocando esses temas de uma forma muito mais acentuada para todo esse projeto aí, ok? Alguém perguntou aqui sobre a CPAD, tem algum curso preparatório para professores? Nós vamos lançar até dezembro o chamado CAPED Online, que é o curso de aperfeiçoamento para professores de escola dominical. Ele vai ser feito em parceria com a FAICAD, vão ser videoaulas com professores que atuam na escola dominical. Isso é importante eu dizer isso, porque eu, por exemplo, atuo na escola dominical da minha igreja, sou aluno de escola dominical e sou professor de escola dominical. Por quê? Quando eu estou dando aula, sou professor. Mas quando tem outro professor para dar aula, eu me sento e ouço a aula dele com muito respeito e carinho, porque ele também é uma pessoa que Deus está usando. Então, eu ouso chamar a atenção dos irmãos para terem cuidado, para não chamar, para falar, pessoas que não têm contato com a escola dominical, ou que não têm contato com a escola dominical já faz tempo. Esse é um perigo muito grande, porque corremos o risco de colocar para falar uma pessoa que tem formação, não é? Mas ela não tem mais vinculação com a escola dominical, deixou de ter vinculação com a escola dominical por algum motivo e vem trazer um tema ou outro, etc. Então, a gente tem que pensar em trabalhar realmente com pessoas que estão realmente envolvidas com a escola dominical. Tá ok? Então, é uma particularidade, como eu costumo dizer, eu repito muito o que Paulo fala, falo eu, não o Senhor, mas eu entendo que para a gente tratar questões relacionadas à escola dominical, é preciso verificar se aquela pessoa está realmente atuando dentro da escola dominical, ou seja, se ela tem alguma vinculação com o ministério realmente do ensino, para a gente ter essa cautela e chamar realmente pessoas que estão vivendo aquilo que estão falando, para a gente não correr o risco de ter uma pessoa comentando determinados assuntos que efetivamente não são o temático real daquilo que nossa igreja está precisando. E aí, no demais, irmãos, aí dentro da apresentação que eu deixei aí com a irmã Silene, eu deixei esses slides que mostram um pouco do que as revistas têm, que as revistas possuem nesse último currículo que nós lançamos, né? E a gente acredita que dessa forma a gente consegue, não é questão de marketing, né? Mas a questão de dizer o seguinte, a nossa igreja tem um currículo de escola dominical. E currículo, como eu disse, não é uma revista só. Vou jogar uma revista sem os conteúdos didáticos, só o texto puro, excesso de referências bíblicas. Se você for ver a revista da escola dominical, nós vamos perceber que o texto da CPAD, a CPAD exige que o comentarista explique aquilo que ele está falando. É fácil você jogar 2 linhas de referências bíblicas sem falar nada. Mas a gente precisa justamente ter esse aspecto de o comentarista está falando, ele está explicando, ok? Então, eu queria completar essa ministração para a gente realmente encerrar, contando uma frase que lá nos Estados Unidos tem uma escola de educação, me falha agora a memória, mas quando nessa universidade os alunos entram no prédio central de educação, tem uma placa enorme com os seguintes dizeres em inglês: se os meus alunos não conseguem aprender com a forma como eu ensino, que eu mude a minha forma de ensinar para a forma como os alunos aprendem.
Ou seja, a ideia central é, se a minha didática não está funcionando com os meus alunos, eu preciso mudar a minha didática para alcançar os meus alunos. Então, como alguém já escreveu aí nos nossos comentários, o trabalho do professor é um trabalho de mudança e aprendizado constante. Nós não podemos nos contentar com um pouco, né? Achar que estudou um pouquinho e não precisa estudar mais. Pelo contrário, nós estamos sempre evoluindo, sempre estudando, sempre fazendo o possível para adquirir mais conhecimento e, com esse conhecimento, ser úteis na obra de Deus. Amém? Dessa forma, eu encerro mais uma vez agradecendo a irmã Silemar pela gentileza, o nosso superintendente de escola dominical, pedindo aí também que ele mande a paz para o nosso pastor Zé Carlos Lima, que Deus abençoe muito grandemente o servo do Senhor, e dizer que a casa está à disposição dos irmãos, a casa está sempre disponível para prestar esclarecimentos, as dúvidas necessárias que o professor precisa para desenvolver o seu ministério. Nós temos uma equipe em educação cristã formada por educadores. Tá? Não, a gente pensa, mas a teologia é importante? É claro que a teologia é importante, não estou diminuindo a teologia, mas quando se fala de revista escola dominical, é necessário que a gente alinhe teologia e didática e os elementos da pedagogia para que a gente consiga ter esse objetivo. A revista ela precisa ser um instrumento, um canal de bênçãos para que o professor desenvolva o seu ministério e o aluno seja alcançado crescendo na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, estamos à disposição aí dos irmãos. A irmã Silemar até falou, né, em 2012, quando nos conhecemos, eu dei meu cartão para ela e disse, olha, se a irmã precisar de alguma coisa, fale comigo. E ela entrou em contato e estou aqui justamente com bastante carinho, honrando, né, não apenas o convite da irmã, mas até deixando claro que, como eu falei, a casa está à disposição dos professores para tirar dúvidas e auxiliá-los naquilo que for necessário para abençoar o seu ministério. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe os irmãos. Amém. Pastor Alexandre, essa questão do currículo é uma das coisas que completou agora, se não me falha a memória, 80 anos, né? A Casa Publicadora. 80 Sim, anos. 80 anos. Agora, não foi? Pronto. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, eu trabalhava num local e lá tem um cristão também evangélico de uma igreja pentecostal pequena, e aí ele disse, Lemar, você usa que revista? Eu disse, eu uso a da minha igreja, né? CPAD. Ele, eu também utilizo a CPAD. Aí eu fiquei meio assim, eu perguntei, como ele é muito amigo, né? Eu perguntei assim, mas por que você usa a nossa? Ele disse, porque a minha igreja, ela ainda não teve esse privilégio de ter uma casa publicadora. E isso me chamou muita atenção, pastor Alexandre. Aí aconteceu um outro fato que como eu trabalho na superintendência, muitos irmãos me procuram para saber onde é que está vendendo as revistas à medida que elas vão acabando, né? Porque aqui, quando chega do infantil, é assim, ó, rapidamente, quando uma semana para começar o próximo trimestre, às vezes você procura e não tem mais no infantil. Aí eu muito curiosa que sou, fui até algumas livrarias aqui, 3 mais importantes, maiores, né? E perguntei por que estava assim, acabando com tanta rapidez aquelas revistas. E aí, para minha surpresa, os proprietários me disseram, Silemar, é porque igrejas de outras denominações, né, que são coligadas também à CGADB, ou que tem uma doutrina muito próxima da Assembleia de Deus, aderiram acho que tem alguém com o microfone ligado, aderiram ao currículo da CGAD. E aí eu achei, pastor Alexandre, que isso diminuiu agora, em 2017, quando nós lançamos, né, a declaração de fé, porque ficou muito explícito para todos nós, né? Quem tinha dúvida, quem ainda não sabia em que fonte pesquisar, agora nós temos uma declaração de fé, pois, para minha surpresa, esse número não diminuiu, a busca é grande aqui na nossa cidade de João Pessoa, a ponto de nós temos agora alguns irmãos até vendendo, que não é livraria, irmãos que compram, vão na CPAD, compram e saem vendendo avulso, né, nas congregações. E eu vou dizer o seguinte, a CPAD é um patrimônio nosso. Eu me orgulho muito de dizer isso, porque eu vejo a dificuldade desse meu amigo Wellington, dele, de outros professores que trabalhavam comigo, que quando não tem uma revista, ele mesmo tem que fazer todo aquele plano de aula, buscar o assunto, né? E não trabalha uniforme, que eu acho que é muito interessante isso. A mesma aula que eu dou aqui na minha congregação, aqui nós temos pastor Alexandre Coelho, 150 congregações,
somos divididos em 16 setores e temos mais de 1.000 igrejas no interior da Paraíba. Imagine a mesma aula que eu dou aqui para o irmão, se ele viajar para o interior, se ele for para o Templo Central, todo mundo vai estar dando a mesma aula, o mesmo assunto, né? E uma coisa que é interessante também a gente comentar aqui é que o currículo da CPAD, ele muda no sentido de adaptar-se. Eu já percebi isso também, o senhor até pode me corrigir aí com relação ao tempo, entre 7 e 10 anos. Então, nós tivemos uma mudança em 2007, tivemos uma em 2015, que completaram 7 anos. Eu não sei se vai perdurar aí por 7 ou 10 anos. Não é isso, pastor Alexandre? 7. Nós já estamos preparando o currículo de 2022, que vai ter uma nova temática, vai ter novas peculiaridades respeitando as faixas etárias, vai ter novas ilustrações, temas novos. Todo esse trabalho já está sendo levado adiante. Só para deixar claro aí para os irmãos, é uma informação estratégica da nossa editora, mas em 2022 nós vamos ter um novo currículo de escola dominical, inclusive com um visual diferenciado nas revistas, que nós entendemos também que com o passar do tempo, determinadas ações tendem a cair no desuso e a gente quer estar sempre na vanguarda, não é? E a gente faz pesquisas de campo, a gente pesquisas com designers, a gente faz pesquisas com pedagogos, teólogos, com toda essa equipe para a gente ter aí um novo currículo. Por que a gente faz sempre isso? Para que o currículo não envelheça, para que o currículo esteja sempre atualizado e nós consigamos acrescentar e agregar no currículo temas novos que surgiram desde a criação do currículo que ora existe, que ora está vigente. Então, é a forma como a CPAD ela se atualiza, isso é uma coisa normal. E como a irmã falou, nós na Assembleia de Deus precisamos aprender e valorizar a importância de ter uma editora própria. Não é? Eu não falo isso somente porque eu trabalho lá. Eu já lia materiais da casa na minha adolescência, no início da minha juventude, quando me foi concedida a oportunidade de trabalhar lá. Repito, tem 22 anos de CPAD. A gente vê a importância que a editora tem na formação do povo assembleano, não apenas, na verdade, do povo assembleano, mas outras igrejas também, que olham para o currículo de escola dominical da CPAD, veem um produto de excelência e compram essas revistas, observando justamente esses detalhes que você já está dizendo. Eu não preciso me preocupar com o que eu vou dar na semana que vem, quais são os objetivos da lição, quais são as didáticas que a gente vai ter, que material. Tudo isso a casa já tem. E o melhor de tudo, é produzido por servo e, acima de tudo, levando em consideração que a casa pensa naqueles que querem ministrar o ensino, mas não têm uma formação pedagógica ou uma licenciatura, mas eles têm amor pelo ensino. Então, a casa direciona o conteúdo das revistas para que esse professor ou essa professora voluntária, eles tenham a habilidade necessária para conduzir o processo de ensino-aprendizagem dentro das suas igrejas. É verdade. Um dos nossos coordenadores aqui da Escola Dominical está fazendo uma pergunta para o senhor, irmão Adriel, que diz assim: pastor, o senhor acha, ele é professor de jovens no Templo Central, né? E ele pergunta: pastor, o senhor acha importante correlacionar os temas das revistas de jovens com a dos adultos de uma forma interdisciplinar, ou devemos nos ater ao nosso tema proposto ao trimestre? Eu acho que é porque, às vezes, alguns assuntos eles são congruentes, né? Apesar que os temas são diferentes, né? Aí ele pergunta se eu acho vamos lá. importante correlacionar. Adriel, o que acontece? Por exemplo, nós temos alguns... perdão. Tá, fala de currículo da Bíblia. Nós falamos de 66 livros que foram escritos por um período de tempo, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, numa língua diferente da nossa. Graças a Deus, nós temos a Bíblia Sagrada traduzida na língua portuguesa, em mais de uma versão, na verdade. Só que, quando a gente trata a questão do currículo de escola dominical, algumas pessoas, por exemplo, falam com a gente, quando tem uma lição, não é? Aparece uma lição, por exemplo,
sobre Atos. E aí no livro de Atos, Atos 28, a gente tem lá aquela parte em que o anjo do Senhor aparece a Paulo no meio de uma tempestade e diz: Paulo, não fique preocupado, porque aquilo que Deus prometeu a você, ele vai cumprir. Você vai ser levado a Roma. Ainda que o navio esteja numa tempestade, ainda que o navio esteja sendo destruído, você vai ser levado a Roma. Então, dentro do capítulo 28 de Atos, está falando sobre os acontecimentos prévios à chegada de Paulo a Roma e menciona ali um anjo. Aí alguém pergunta: poxa, mas nós tratamos de anjo há 2 anos atrás, esse PD está repetindo. Irmão, não é repetição. Existe uma diferença entre uma revista doutrinária que fale só sobre os seres espirituais criados e uma revista de um tema bíblico que menciona a existência de anjos, não é? E ali esse assunto é tratado. Então, na verdade, o assunto não está sendo repetido. Ele está sendo apresentado sob uma perspectiva diferente. Porque uma coisa é nós lançarmos uma revista trimestral com um tema puramente doutrinário. Outra coisa é a gente lançar uma revista de um conteúdo estritamente bíblico, só que com o passar do tempo a gente vai ver que aquele texto bíblico ele menciona coisas que já foram abordadas em lições pretéritas, em outros assuntos, não é? Então, na verdade, a Bíblia ela se repete. A Bíblia ela torna a falar sobre determinados assuntos e a casa ela acaba fazendo esses roteiros para os comentaristas. Os roteiros são pensados, são comparados com outros temas, né? Por exemplo, alguém falou: já estudamos parábolas de Jesus há 15 anos, vamos estudar de novo. Se os irmãos repararem a revista sobre parábolas que foi estudada da última vez, há 15 a 16 anos, é diferente. Os temas foram diferentes dessa última revista que foram tratadas parábolas. Então, nós fazemos um roteiro, a gente compara com outros assuntos para que não haja justamente essa repetição. E quando um assunto ele é tangenciado novamente em um período de menos de 1 ano ou menos de 2 anos, não é porque nós queremos que aquele tema doutrinário seja abordado, e sim porque nós estamos respeitando aquilo que o texto sagrado está apresentando. Essa é uma dúvida que a gente costuma receber lá na CPAD, e a gente costuma explicar para os irmãos essa diferença, tá? Uma coisa é você abordar um assunto teológico dentro de uma revista puramente teológica. Outra coisa é aquele assunto tornar a ser tocado numa revista com um comentário bíblico, onde determinados princípios são ali apresentados. Devemos levar em consideração também que as nossas classes de escola dominical, elas têm um certo nível de flutuabilidade, ou seja, nós entendemos que nem todos os alunos vão sempre às aulas, não é? Lembrando também que quando nós temos aqui a lição sobre um anjo, sobre os seres espirituais criados, a criação dos anjos, o ministério dos anjos, quando a gente vai falar sobre possivelmente a existência dos anjos, a sua função, 2 ou 3 anos depois, nós não estamos repetindo o tema, nós estamos apenas seguindo aquilo que a Bíblia diz, e a própria Bíblia, ao longo da sua existência, da sua literatura, ela vai apresentando esses temas de uma forma reiterada. Tá? Existe diferença entre as revistas de jovens e adolescentes? Sim. Nós fazemos o possível para que os temas não sejam iguais. Nós fazemos o possível para que os temas sejam diferentes, para que o jovem esteja estudando um tema que seja só dele. Tá, ok? Como, por exemplo, assuntos relacionados à questão de vida profissional, universidade, questões relacionadas à sua forma de viver nesse mundo. A perspectiva vai ser diferente da revista dos adultos, porque nós entendemos que tem essa diferença. Tá, ok? Por exemplo, a gente não vai tratar de divórcio e viuvez numa revista de ética para jovens, né? Nós vamos abordar essa questão relacionada aos adultos. Então, a gente tem esse cuidado para que realmente essas lições sejam distintas, tá bom? Até porque quando o jovem sair da classe de jovens e for para a classe de adultos, ele vai ver que os temas são diferentes, ele vai ver que as abordagens são diferentes, porque as revistas são diferentes. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Adriel, mas você fica à vontade para tirar essas dúvidas aí também. Adriel, quer habilitar o microfone para confirmar, Adriel, por gentileza, se era isso mesmo? Ok. Pastor, eu não acho que o senhor não lembra de mim. No Encontro de Escola Bíblica 2012, eu fiquei aqui como guia do senhor aqui no Templo Central,
eu fiquei acompanhando o senhor, eu fui designado para acompanhar o senhor, não sei se o senhor lembra. Quando eu vi o pastor Alexandre Coelho, eu digo, será que ele vai lembrar? Faz muito tempo, o senhor me deu até um livro, o lado, o valor oculto. Eu acho que eu lembro, sim. Então, sou eu mesmo. Isso mesmo, pastor. Prazer, Adriel. Prazer rever o senhor. senhor. Eu lembro de você, sim. Você é um moreno de óculos, né? Isso mesmo. De cabelo liso. Sim, lembro. Pastor, é isso mesmo, sou eu. Pronto, pastor. Assim, em relação à pergunta, é aquela questão assim, por exemplo, a gente está tratando a revista sobre Josué, e a revista dos adultos fala do livro de Efésios, né? Então, a pergunta era no sentido que, durante a abordagem da revista sobre Josué, que a gente está repetindo aqui na nossa cidade de João Pessoa, no caso na Paraíba, né, de uma forma quase que geral, tirando algumas cidades, eu poderia correlacionar o assunto de Josué com a revista dos adultos, eu poderia linkar, por exemplo, quando for falar da questão por exemplo, da questão da relação de Josué com o povo, e quando trata da relação dos adultos, que fala sobre a questão dos gentios, né, na revista dos adultos, eu poderia, usar uma correlação de falar daquele povo que era gentil naquela terra que foi conquistada por Josué, a terra de Canaã, e tentar fazer um link para que o aluno possa identificar que as lições têm um fio, né, de ligação, ou eu devo me ater simplesmente à revista e deixar um pouco de lado essa temática dos adultos, assim, tentar dar uma enriquecida ou deixar de uma forma mais didática? Vamos pensar da seguinte forma, Adriel. São públicos bem diferentes, bem separados, tá ok? Quando a gente pensa em temáticas diferentes, a gente não tem como vislumbre pensar que esses temas possam ser tangenciados, tá? Inclusive até para a gente deixar essa distinção bem canalizada nesse aspecto. Assim, se a pessoa consegue fazer essa vinculação entre essas duas temáticas, maravilha. Mas, inicialmente, a casa não pensa nessa proposta. Ou seja, quando a gente pensa num roteiro para jovens, nós estamos tratando só para os jovens, ao passo que o roteiro para os adultos é totalmente diferente. Se houver possibilidade de fazer, eu não vejo dificuldade, mas, num primeiro momento, a revista não foi pensada com esse objetivo. Tá? O que até para tornar o assunto dos jovens especial para os jovens e o assunto dos adultos especial para os adultos. Tá bom? Ok, pastor. Alguém muito falou obrigado. aí sobre temas escatológicos, né? Alguém falou sobre temas escatológicos. Sinto falta de tema escatologia, etc. Não faz tanto tempo que nós estudamos escatologia dentro da escola dominical. Tá? O que a gente pode reprogramar, né? Nós precisamos ter aí um hiato entre um tema e a sua repetição. Não pode acontecer de imediato, tá ok? Até porque existem, na verdade, alguns temas que podem ser consultados em outros tipos de literatura, como, por exemplo, a própria escatologia, ela tem essa peculiaridade, principalmente no nosso meio. Nós temos aí livros do saudoso pastor Antônio Gilberto, que vão trazer uma perspectiva pentecostal assembleana da nossa escatologia, tá ok? Mas a gente pode verificar esse aspecto aí, tá bom? Excelente, pastor Alexandre Coelho. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua presteza. Dizer que os céus, né, irão recompensar aí a sua disponibilidade. Gostaria de passar agora a palavra para o nosso superintendente, o pastor Marcos Anísio, para ele fazer alguma consideração final, junto com o nosso vice-superintendente João José Carlos de Lima. E dizer que esse projeto, que chama-se Professores Conectados, nós gravamos a aula. Quem não pôde assistir, nós vamos disponibilizar o link no YouTube, tá certo? Vou mandar também para o senhor o link, para o senhor colocar aí nas suas redes sociais. E relembrar os irmãos que entraram, né, depois que nós iniciamos a aula, que o projeto ele vai ser agora mensal, uma vez no mês, provavelmente na metade do mês, na segunda quinzena, na segunda quarta-feira do mês. E nós vamos agora nos estender para o projeto Professores Conectados de forma especializada. Vamos começar com o discipulando, aproveitando aí que nós temos 4 ciclos, né? Vamos ajudar pedagogicamente os professores do discipulando e depois nós vamos estendendo aí para as outras faixas etárias, tá certo? Pastor Marcos Anísio, por gentileza. Se estiver me ouvindo. Sim.
Estamos aqui, irmã Celemar. Tá ouvindo, né? Sim, senhora. Pronto, pastor Alexandre Coelho, eu costumo sempre dizer uma frase no final aqui, em nome de todos os professores, né? Nós agradecemos a sua disponibilidade, o ensinamento, né? E pedimos a Deus que venha lhe recompensar com ricas bênçãos. Fique na paz do Senhor. A palavra Amém. agora vai para o pastor Marcos. Amém. Muito obrigado. Vou só desconectar a câmera aqui. Vou deixar o áudio ligado. Muito bem. Sempre nós que ouvimos uma palestra, gostamos de extrair algumas observações. E não dá para nós nos atermos a muita coisa, mas eu quero levar como ensinamento, meus irmãos, pastor Alexandre, a frase que eu diria a frase chave ou a frase áurea, pelo menos para mim, da sua ministração. Não existe liderança de sucesso sem sucessão. É uma lição para todos nós que trabalhamos na escola dominical para fazermos, como o senhor apontou aí, né? Fazermos sucessores, estarmos observando e sabendo que a obra continua. Só nos resta tão somente, como diz nosso pastor José Carlos de Lima, isto posto, agradecer a Deus, agradecer a todos os amados irmãos e irmãs que estiveram conosco até agora e agradecer ao pastor Alexandre Coelho pela disponibilidade, dizendo aquela frase bastante costumeira: a recompensa vem do alto, não é? Nossa mais sincera gratidão pela disponibilidade, pelo cuidado do pastor Alexandre Coelho e os demais ministrantes que aqui passaram nesta noite, o pastor Alexandre, que Deus continue te usando e fazendo o teu ministério prosperar para abençoar todos os professores, todos os alunos no nosso Brasil. Muito grato e a recompensa vem do alto. Irmão José Carlos. Amém. Deus abençoe. Amém. Habilita o áudio, Santo, por favor. Pastor Antônio Marcos Anísio e irmãos que já estão na sala, este assunto de hoje foi de fundamental importância para as perguntas que muita gente faz, né? Por que este tipo de lição, né? Então, analisando o que o nosso pastor falou, os currículos são estudados, são analisados, não? São priorizados, né? Inclusive, dentro da pergunta do irmão Adriel, veja aqui 2 focos, né? E muitas vezes não dá para fazer essa junção que a gente às vezes até quer, né? Mas agradecemos a Deus por tudo aquilo que Deus nos tem dado, né? E agradecendo também a presteza do pastor Alexandre Coelho. Voltando para o senhor, meu chefe.